Temos várias palavras aí na nossa linguagem do cotidiano que são de origem árabe, como por exemplo alambique, álcool, alface, alecrim, chafariz, cartaz, almanaque, né? Geralmente são palavras que têm aí o prefixo al, são fáceis de serem identificadas. Além das expressões, nós também temos hábitos culturais de origem árabe, como certos alimentos, como quibe, esfirra, coalhada, pratos à base de lentilha, berinjela, trigo em grão, né? É, Temos várias regiões aí do Brasil que tem muita influência árabe na sua culinária, tá? Isso mostra que na cultura brasileira tem aí laços da cultura árabe, né? E nós vamos estudar que os árabes eles estão em diversas partes do mundo, tá? Porque é um povo aí que tem processos migratórios e também a questão da expansão do islamismo, que é a religião que vai surgir entre os árabes e vai conquistar adeptos em várias regiões do planeta, tá? Então, por volta de 1200 a.C., na Península Arábica, tá? No Oriente Médio, era uma região habitada por povos organizados em clãs, em tribos, que viviam do pastoreio e do comércio. Entre esses povos vão ter lá os árabes, né? Eles eram comerciantes por excelência, né? Quer dizer que eles viviam do comércio. Eles organizavam caravanas de mercadores, né? Que iam da Síria e Palestina, ficavam passando ali por aquela região, tá? Essas viagens elas duravam vários meses, porque eles tinham que atravessar o deserto que ocupava a região, tá? Com isso eles contavam com o camelo, que é um animal que é capaz de andar até 100 quilômetros sem se alimentar e sem beber água, tá? E conforme durante as rotas eram encontrados oásis, tá? Que são áreas no meio do deserto que contam com nascentes e essas nascentes proporcionam vegetações, são um lugar que serve de descanso para essas caravanas que cruzam o deserto. Então, em torno dos oásis começam a surgir cidades, tá? O comércio vai fazer com que os árabes tenham troca de ideias devido às conversas, às discussões com outras religiões, com outros saberes, tá? Por exemplo, o papel é inventado na China, no século II a.C. De lá ele era vendido na Península Arábica, né, pelos mercadores chineses, que percorriam o que nós chamamos de Rota da Seda, tá? Então, com o papel, os comerciantes árabes vendiam esse papel na Europa, onde ele foi muito bem aceito. Ou seja, os árabes eles tinham contato com boa parte do mundo até então conhecido no momento, tá? Até o século VII não tinha unidade política entre os clãs, ou seja, cada grupo vivia ali em determinada área, né, para o oásis. É, Eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam diversos deuses, tá? Muitos deles eram animistas, acreditavam que seres sem vidas, como pedras, fenômenos naturais, tinham alma, tá? E toda essa cultura, um dos maiores centros comerciais e de peregrinação religiosa vai ser na cidade de Meca, tá? Lá está a Caaba, que é um templo em forma de cubo, tá? Onde os peregrinos cultuavam muitos deuses e deusas, tá? Outro objeto de culto que tem lá na Caaba é uma pedra negra, considerada sagrada pelas tribos árabes. Então, isso vai fazer com que Meca fique importante, porque os árabes eles vão viajar para conhecer esse lugar. E os comerciantes de Meca então vão ficar cada vez mais ricos por causa dessa religião que tem em torno aí do templo do Caaba. Em 1613, um comerciante árabe chamado Maomé, tá? Ele dizia ter tido revelações divinas e ele começou a ensinar uma nova religião, tá? Para ele, assim como os judeus e como os cristãos, só tinha um Deus, tá? Que é chamado de Alá, tá? Ele vai ser um ótimo líder, ele vai ter uma ótima oratória, vai conseguir arrastar várias pessoas com ele, né? Vários seguidores. Ele vai falar que essa nova religião, que essa nova doutrina dele vai ser chamada Islã, que significa submissão a Deus.
né? Daí vai surgir a palavra islamismo, e os seguidores dele vai ser chamado como muçulmanos, tá? Maomé, após a morte do Maomé, seus ensinos foram colocados no livro sagrado dos muçulmanos ou islamitas, que é o Corão, tá? E assim, Maomé ele vivia em Meca, né? Em Meca, a pregação dele não agradou os comerciantes, que eram os coraixitas, tá? Porque eles lucravam o comércio. Como eu comentei, o santuário de Kaaba fazia com que as pessoas iam lá cultuar vários deuses. E Maomé condenava o politeísmo, né? Ele dizia que só tinha um Deus. O clã dos coraixitas então começou a perseguir Maomé, tá? Ele então, em 622, ele sai de Meca e vai para Yatreb, né? Essa viagem é conhecida como Hégira, emigração, e marca o início do calendário islâmico. Então, o calendário islâmico ele começa no ano 622 do calendário que nós usamos, tá? Yatreb passa a ser chamada de Medina, que é a cidade do profeta. Em Medina, Maomé ele organiza a primeira comunidade baseada nos princípios dele, né, no islamismo, tá? E é, sob o governo dele, os senhores dos clãs eles vão perdendo poder, tá? Ao mesmo tempo que os deveres pessoais para com Alá tornavam-se mais importantes do que a obediência ao chefe do clã, ou seja, você tem que agradar a Alá, não o chefe do clã. Então, com isso, os religiosos ficavam cada vez mais fortes, né? Os religiosos do islamismo e os chefes dos clãs cada vez mais enfraquecidos. Maomé, ele tinha, o principal objetivo dele era expandir o islamismo, era conquistar o máximo de pessoas possíveis ao islamismo. Para isso ele usava a pregação, como também ele usava da violência, através de ataques a caravanas de pessoas que cruzavam o deserto e que não aceitavam a nova fé. Eles então confiscavam o bem dessas pessoas, tá? Então essa luta que vai falar que essa luta pela fé, esforço, né, pro caminho de Deus, vai ser chamada de jihad, tá? Esse termo ele representa tanto o esforço do convertido em alcançar a vontade de Alá, quanto o empenho na guerra para a conversão dos infiéis. Então, o jihad é tanta luta que a pessoa tem para agradar a Alá, quanto a guerra que ela vai cravar aí contra os infiéis, tá? A, na concepção deles, né, quem morre aí nessa jihad tem um lugar privilegiado no céu, tá? Então, em 1630, Maomé ele conquista Meca, ele vai destruir os deuses que eram adorados lá na Kaaba, tá? Os cultos a esses deuses vão ser proibidos. A Pedra Negra ela vai ser mantida, só que agora como símbolo do Deus único, como símbolo de Alá, tá? Meca então passa a ser agora a cidade sagrada dos muçulmanos. Com o aumento do número de convertidos, né, ao islamismo, Maomé ele consegue unificar a Península Arábica. Lembra que eu comentei que não havia uma unidade política? Então, essa unidade política agora ela existe, porque os árabes agora eles têm um sentimento de identidade, agora eles são muçulmanos, a vida deles é baseada na religião islâmica. Então, o modo de vida deles, os costumes, os preceitos religiosos, os critérios de herança, propriedade, casamento, regras de organização das comunidades, tudo isso passa a ser praticado com base no Corão, né? Como o Corão foi escrito em árabe, as regiões que eram conquistadas que não falavam esse idioma, as pessoas então passavam a ter que aprender o árabe. Então, cada vez o árabe vai ficando mais popular, tá? Em 1632, né, antes da morte de Maomé, o islamismo já tinha conquistado praticamente toda a Península Arábica, né, toda a Arábia, tá? E já estava começando a expandir para o norte da África, tá? Então, ou seja, antes de ele morrer, o islamismo já tinha expandido muito, já era um vasto território já, um império religioso. Após a morte de Maomé, né, os territórios aí pelos islâmicos eles expandiram, ficaram cada vez maiores, tá? Então eles conquistaram todo o Oriente Médio, o norte da África, partes da Ásia, né, a Pérsia, né, que é hoje o atual Irã, e o noroeste da Índia, né? Em 1711 eles invadem a Europa, passam a controlar a Península Ibérica, né, onde hoje é Portugal e Espanha, tá? Por isso aí da influência da cultura islâmica em Portugal e em Espanha. Conhecimento que os espanhóis e os portugueses vão ter sobre o mar
para ter as grandes navegações, para ele chegar, né, nas Américas, boa parte, grande parte, é por influência do conhecimento que os árabes tinham, das estrelas e tudo mais. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, todo esse território era governado por um califa, né? Inicialmente a capital ficava em Damasco, na Síria, só que em 762 a capital foi transferida para Bagdá, onde hoje é o Iraque. Tá? E a partir do século VIII, os domínios muçulmanos foram divididos em diversos califados independentes. Então, a unidade política teve fim, só que não a unidade religiosa. Eles continuaram seguindo a mesma religião, só que agora com lideranças políticas diferenciadas. Essa expansão do Império Muçulmano vai promover a difusão da cultura árabe e também o contato com outras culturas. Então vai ter uma mistura de culturas de diferentes povos e religiões. Mostrar novamente a importância dos árabes para os portugueses. Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles não eram considerados assim, digamos, europeus de primeira classe, porque eles eram misturados com os árabes. Essa mistura com os árabes proporcionou que os portugueses também se misturassem com os índios, se misturassem com os negros e formassem o brasileiro. Coisa, por exemplo, que não aconteceu com o inglês quando ele chegou na América. O inglês ele não se misturava com o outro. Então o inglês ele não vai se misturar com o índio, não vai se misturar com o negro. Tá? E você vê a diferença da cultura brasileira e da cultura estadunidense, um exemplo que eu estou dando para vocês. Aconselho que vocês vejam aí sobre a ciência e a medicina, né, entre os muçulmanos, tá? A importância deles conhecerem a posição dos astros no céu, né? Que ao lado da astronomia vai se desenvolver a astrologia, tá? A, os astrólogos, eles vão ser tão importantes, né, que muitos soberanos tinham astrólogos particulares que guiavam, né, as decisões do governo. A medicina ela se destacou muito, tá? Os primeiros estudos sobre caráter contagioso de algumas doenças infecciosas e o isolamento do paciente, né, como forma de evitar isso, vão se dar no meio dos islâmicos. A importância da higiene para a prevenção e controle dos males físicos, tá? Vai surgir entre eles, tá? A separação entre a farmácia e a medicina, né? A farmacologia, tá? Vai permitir que eles criem medicamentos que o resto do mundo não conhece. A arte e a arquitetura islâmica é muito interessante, né? Como aí os minaretes, os arabescos, a gente vai estar vendo isso depois, tá? E depois também a gente vai estar estudando isso sobre os turcos otomanos, tá? Que você vê que são um povo de pastores nômades, né? Que vivia na Ásia Central, região onde hoje é o Cazaquistão, e que por volta do século X, né, enquanto Bagdá era importante centro do saber muçulmano, né, os turcos viram-se obrigados a se deslocar para a Ásia Menor, né, e aí deram origem a vários reinos independentes, e quando eles entram em contato com os muçulmanos, eles se convertem ao islamismo. E um desses reinos foi os otomanos, onde hoje é a Turquia. Tá? Vão ter um poderoso exército a partir do século XIV, né? Os turcos otomanos. Eles vão dar um processo de expansão na Europa e no Oriente Médio e na África, né? Dominando boa parte da região do Mediterrâneo. E uma das conquistas mais importantes deles vai ser a conquista de Constantinopla em 1453, que põe fim ao Império Romano no Oriente. Tá? O Império Turco-Otomano ele viveu até as primeiras décadas do século XX, né? Ele se encerra só depois